Antes de começarmos a ler a Bíblia, queremos orar mais uma vez. Como vocês estão, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, ao abrirmos a Tua palavra neste momento, pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre mim e sobre os meus irmãos, e que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Em nome de Jesus que pedimos, amém, Senhor. João capítulo 6, aqui fala multiplicação de pães e peixes. Jesus é aquele que multiplica bênçãos, diminui os males, elimina os males, mas multiplica bênçãos. Presta atenção. Depois destas coisas, diz o verso 1, depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Graças a Deus, a Leila e eu já pudemos estar neste mar da Galileia. É lindo. Na realidade não é um mar, é um lago. É um lago, mas é chamado de mar porque é bem grande. É o de Tiberíades. E o verso 2, uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Quantos seguiam Jesus? Uma grande multidão. Porque viram sinais, viram milagres. As pessoas correm muito atrás de milagres, mas nós temos que correr atrás da verdade, porque milagres podem ser imitados. Satanás é especialista em imitar milagres, e se você acreditar onde tem milagres, eu creio que Deus está ali. Nem sempre o que brilha é ouro. Jesus fazia milagres, mas nem sempre milagres é sinal de que Deus está ali. Porque Satanás muitas vezes coloca a doença e ele mesmo tira a doença para que a pessoa fique presa nas mãos dele. Você tem que sair em busca da verdade, a verdade pura e cristalina que está na Bíblia. Mas Jesus fazia milagres e Deus faz milagres hoje também. Jesus é o mesmo. Ele cura os enfermos hoje como curava no passado. E aqui diz, a multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Vilas inteiras eram curadas. Por onde Jesus passava, atrás dele não ficava ninguém doente. Esse era o Deus na terra. Jesus veio para mostrar o amor do Deus Pai. Satanás criou uma imagem do Deus Pai de um Deus ruim, de um Deus severo, de um Deus vingativo, de um Deus que fica olhando, tentando achar seus defeitos para então castigar. Esta é a imagem que Satanás criou de Deus. Eu digo que foi uma caricatura de Deus que Satanás colocou na mente das pessoas. E as pessoas diziam, o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, porque Satanás colocou isso na mente das pessoas. Mas entenda que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Só que no Antigo Testamento, o Deus Filho, e no Novo Testamento é o Jesus homem, que é o Deus Filho encarnado, mas é o mesmo Deus. E aqui diz que ele curava as pessoas. Verso 3 diz, então Jesus subiu ao monte e se sentou ali com os seus discípulos. Ele não pregava nos templos. Ele preferia a praia, preferia os montes, e ele se assentou ali no monte, sendo rodeado pelos seus discípulos. Verso 4, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. A Páscoa era no dia 14 do primeiro mês do calendário judeu. O primeiro mês do calendário judeu cai no final de março, início de abril do nosso calendário. A Páscoa era no dia 14 de Nisan. Estava próxima a Páscoa. Verso 5, então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus olhou para uma multidão. Essa multidão era de milhares de pessoas. Eram cerca de 5.000 pessoas. Uma multidão muito grande. Imaginem, multidão de 5.000. E para testar a fé dos discípulos, Jesus perguntou para Filipe, como é que nós vamos dar de comer para todo mundo?
Jesus tinha o costume de dar de comer para as pessoas. As igrejas não podem só pregar. As igrejas não podem só pregar e recolher ofertas, dízimos. Pregar é recolher dízimos e ofertas. Jesus não fazia isso. O que é que Jesus fazia? Ele pregava e ele dava de comer. Ninguém saía com fome de uma reunião com Jesus. Ninguém. Poucas vezes a Bíblia menciona a multiplicação de alimentos, mas ele multiplicava alimentos constantemente, porque a Bíblia relata poucos milagres de Jesus em comparação com tantos milagres que ele fez. Ressurreição de mortos, a Bíblia menciona alguns, mas ele ressuscitou muitos mortos. E Jesus multiplicava os alimentos tão frequentemente que as pessoas se acostumaram a seguir a Jesus para o quê? Para comer. Fale aí que aqui vai ter um jantar, vai ter uma festa, pronto, não vai ter cadeira para todo mundo, porque o povo vem, tá certo? Porque, lógico, todo mundo gosta de comer. Queridos, Jesus dava de comer antes das pessoas irem para casa. Por isso, Jesus testou Filipe quando ele disse, veja aí o finalzinho do verso 5, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Verso 6, mas Jesus dizia isto para quê? Para testar. Será que Jesus gosta de testar você, Luana? Hein? Será que Jesus chega para você, Eulita, e fala, Eulita, como é que vamos fazer isso agora? Você fala, não sei. Jesus gosta de testar. Ele nos coloca às vezes num beco sem saída, que você olha para frente, não tem saída, olha dos lados, não tem saída, olha para trás, não tem saída, e o que eu vou fazer, Senhor? Jesus testa a nossa fé, como testou, olha aqui. Para testar os discípulos, Jesus perguntou, onde é que vamos comprar tanto pão para dar de comer para o povo? E o verso 6, Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários, quanto? 200 denários, sabe o que era um denário? Era o trabalho de um dia. Um denário era o trabalho de um dia. 200 denários era o trabalho de quase um ano. Pensou nisso? 200 dias de trabalho, 200 denários. Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Então tinha muita gente. E lógico que Jesus não dava só pão, não é? Ele dava algo mais. E aqui diz, o verso 8. Um dos discípulos, chamado o quê? André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus. Quem era André? Irmão de Simão. Muita gente conhece Simão Pedro, porque ele era o mais falante dos discípulos. Falava o tempo todo. André era quietinho. Quase que não é conhecido o André, porque ele era quieto. Mas ele era amigo. André era um tipo de amigo. Por que eu sei que ele era amigo? Porque ninguém sabia, mas ele sabia que ali no meio da multidão tinha um menininho que tinha dentro da sua cestinha, o que ele tinha? 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Aqui diz que André sabia que aquele menininho tinha isso para comer. Era o lanche que a mamãe dele preparou. Olha, você vai assistir Jesus, provavelmente você vai ficar o dia todo lá. Então, leva o seu lanchinho. 5 pãezinhos de cevada, pães de cevada e 2 peixinhos. Queridos, essa mãe não pôde ir, mas mandou o quê? O filho. E preparou o lanche. E agora André sabia que ele tinha o lanche. E André falou para Jesus, verso 9. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? O que são 5 pãezinhos e 2 peixinhos para uma multidão de milhares? Nada, não é? Nada. Mas o nada nas mãos de Jesus é muito. Esta é a lição que Jesus quer ensinar para você.
Quanto você tem? Eu só tenho 100 reais, eu só tenho 10 reais. Mas o 10 reais na mão de Jesus é bastante. Sem Jesus, 10 é 10. Mas nas mãos de Jesus, 10 não são 10. Podem ser 1000, podem ser 10.000. Nós chegamos aqui sem nada. E do nada, a igreja foi sendo o quê? O Centro Comunitário Vida foi sendo construído aos poucos, e foi. Porque quando você coloca o pouquinho que você tem nas mãos de Jesus, Ele vai o quê? Multiplicando, mas tem que ser colocado na mão de Jesus. E a coragem de colocar o lanche, o único lanche que ele tinha era aquele. Se ele fosse egoísta, ele diria o quê? Eu não, vou ficar sem comer? Essa multidão não vai adiantar esses 5 pãezinhos, pelo menos eu como, não é? Mas ele abriu mão da sua comidinha, do seu lanchinho. Ele deu para Jesus. Alguém perde alguma coisa quando dá para Jesus? Você não perde nada quando você dá para Jesus. Você ganha. Verso 10. Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, muita grama. Assim os homens se assentaram. Homens se assentaram. Não está falando de mulheres e crianças. Está falando de homens. Quantos homens? Quase 5.000. E contando as crianças e mães, mulheres. Você imagine que multidão existia lá? Quem sabe 8.000, 10.000? Veja aí, todos se assentaram. Verso 11. Então Jesus pegou os pães. Quantos pães? 5. E os peixinhos, 2 peixinhos. Jesus pegou e, tendo dado graças, antes de servir, Jesus fez o quê? Orou. Você ora antes de comer? Ou você vai sentando à mesa e vai? Os animais, você coloca a comida no coxo, ele abaixa a cabeça e come. Ele não levanta a cabeça para o céu e agradece e depois come. Não. Animal, é irracional. E você? Muitos seres humanos são irracionais, igual a animais, porque eles comem sem lembrar de agradecer o Pai que deu. Muita gente passa fome, mas você não está passando fome. Você tem o seu cuscuz, não é? De manhã, o seu pão, o seu lanche, mas você tem que saber o quê? Agradecer. Quando você agradece, você está se preparando para receber mais bênção. Quando a mamãe coloca na mesa a comida, tem que falar: ninguém come. Ninguém come. Vamos primeiro o quê? Agradecer. E ensina as crianças. Hoje quem vai orar é você. Não, eu não sei. Vai aprender a orar. Tem que ensinar as crianças a orarem. Se a criança não sabe, a mãe e o pai vão falando e ela vai repetindo para ela aprender. A próxima vez você faz sozinha a oração. Mas ore antes de comer, porque muitos não têm o que comer, mas você tem. Jesus o quê? Orou, porque quando fala aqui tendo dado graças, é porque ele fez uma oração, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhem os pedaços que sobraram para jogar na lata do lixo. Hein? O que você faz com o que sobra em casa? É pecado jogar comida. Pecado jogar comida fora. Sobra, você recolhe. E você faz comida de novo. Você coloca na geladeira, você reaproveita. Você não pode jogar fora, porque há muita necessidade no mundo. Queridos, imaginem Jesus dando para os discípulos cestas de pães com peixes. Os discípulos recebiam da mão de Jesus uma cesta cheia de pão e peixes e saíam distribuindo. Vai distribuindo. De repente acabava. Quando acabava, o que eles faziam? Eles voltavam
para Jesus para pegar mais. E saíam distribuindo. Naquela multidão de quase 8 a 10 mil pessoas, eles tiveram que voltar muitas vezes até Jesus. Dá mais aí, Senhor. E aquele cestinho que ele pegou do menininho, não acabava, só ia multiplicando. E os discípulos iam, distribuíam e voltavam. Iam, distribuíam e voltavam. O que acontece quando você não distribui o que você recebe? Se os discípulos pegassem os pães e os peixes de Jesus e não distribuíssem, eles precisavam voltar a pegar mais? Não. Isso acontece quando você ouve um sermão e não distribui o sermão que você ouviu. Você passa a ser chamado de papa-sermão. Papa-sermão é aquele que só come, só recebe, mas não distribui. Se você não distribui, você não sente falta de voltar até Jesus pedir mais. É necessário que você distribua o que você aprendeu. Você aprendeu uma doutrina, aprendeu uma verdade na Bíblia, leu alguma coisa na Bíblia, você distribui isso para os outros. E volta para Jesus, para receber mais. E Jesus vai revelar mais coisas para você. E você distribui e volta para Jesus. Pela comunhão você recebe. E pelo testemunho você partilha, você distribui. Comunhão e testemunho. Comunhão com Jesus e testemunho. Você recebe de Jesus e dá para os outros. Recebe e dá, recebe e dá. Isso é cristianismo. Receber e receber. Quantos sermões você já ouviu? Quantos estudos da Bíblia você já fez? E quantos você já fez com alguém? Com quem você já repartiu? Ah, com ninguém ainda. Então, está sendo o quê? Inútil. Deus para de dar. Se as doações que estão ajudando a construir o Centro Comunitário Vida, se as doações chegam e eu for só acumulando, não gasto nada, só vai acumulando, as doações vão parar de chegar. É quando as pessoas percebem que as doações estão sendo gastas, usadas, porque vai aparecendo o que está sendo feito, que as pessoas querem dar mais, porque ninguém está retendo, nós estamos recebendo e dando, é receber e partilhar, seja a comida que você tem, seja o estudo da Bíblia que você recebe, você precisa o quê? Partilhar. Há um pensamento que diz que o verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Quem nasce no reino de Deus, mas não é missionário, ou seja, não partilha a palavra de Deus com os outros, é porque ainda não se converteu. Porque quando você se converte a Jesus, você fica tão entusiasmado que você quer contar para os outros sobre Jesus. Quão maravilhoso, quão bondoso, quão amável é Jesus, o seu Salvador. Você está querendo falar daquilo que o seu coração está cheio, porque daquilo que o coração estiver cheio, a boca vai falar, testemunhar. Já temos um pequeno grupo funcionando na casa da Jaque e do Wagner, temos um pequeno grupo que vai começar amanhã na casa da Ludmila e da Valquíria e da Maria e do Nedivan. Pode convidar o pessoal, vai ser quinta-feira, viu, Zequinha? Amanhã, não deu para ser ontem, vai ser quinta-feira. E temos um pequeno grupo funcionando lá no Cedro. A Rose e o Stefano estão fazendo lá no Cedro. Esses são os 3 primeiros grupos que estão surgindo. Mas nós queremos ter o quê? Mais 2, mais 3 e aumentando. Nas casas. Onde é que o povo de Deus adorava nos primeiros séculos? Nas casas. Nos primeiros séculos, a igreja cristã não tinha templos, não tinha prédios assim, mas as igrejas se reuniam nas casas. Só no 4º século, lembre-se, só no 4º século, no tempo do imperador Constantino, imperador romano, a mãe dele, rainha Helena, não é? Helena,
Só no quarto século, a rainha Helena começou a construir igrejas. Mas até o quarto século, todos os cristãos adoravam nas casas, nas montanhas, nas cavernas. Transforme a sua casa num centro de pregação, de testemunho da palavra de Deus. Mas onde é que eu vou achar Bíblias? Nós temos Bíblias para dar. Se você falar, pastor, eu preciso de 5 Bíblias, 8 Bíblias, você vai receber as 8 Bíblias e colocar na mão das pessoas. É pergunta e resposta. Você perguntando e a Bíblia respondendo. Queridos, voltando para João capítulo 6, veja aí o capítulo 6, finalzinho do verso 12 melhor. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram quantos cestos? 12 cestos de pedaços e dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Fartura. Com Deus você tem fartura, abundância. Com Deus você vai ter vida abundante. Queridos, e aqui diz o verso 14: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus era o profeta que devia vir ao mundo? Não. Jesus não era um profeta, Jesus era o Messias. Mas eles ainda não estavam vendo em Jesus o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Jesus era mais do que profeta. Queridos, Jesus é o Deus encarnado, é o Messias, é o Salvador do mundo. Deixe que Jesus seja o seu Salvador, o seu Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 15: Jesus ficou sabendo que estavam para vir, com a intenção de fazê-lo rei à força. O que o povo queria? Vamos transformar esse Jesus como sendo o rei, porque aí ninguém mais nem precisa trabalhar, porque vai ter comida para todo mundo, porque ele multiplica os alimentos. Mas esta não era a intenção de Jesus. Quando Jesus percebeu que o povo estava cochichando um para o outro, ele viu que eles estavam querendo transformá-lo em o rei. Então ele sumiu dali. Diz aí, ó: então ele se retirou outra vez sozinho para aonde? Para o monte. O que é que Jesus ia fazer no monte? Orar. Jesus tinha o costume de se isolar da multidão de tempos em tempos. Ele vivia com a multidão, mas ele se isolava também para o monte da oração. Não permita que a sua vida seja só no meio da multidão. Você tem que ter momentos com a multidão, servindo as pessoas, e você tem que ter momentos a sós com Deus, no monte da oração. A sua vida tem que ser dividida entre o monte da oração e o convívio com as multidões, servindo. Mas aí você tem que vir para a fonte é Deus, em busca de mais poder, mais do Espírito Santo. Quando Jesus ia para o meio da multidão, ele ia com o rosto iluminado, cheio do poder do Espírito Santo. Assim também, quando você sai da sua comunhão com Jesus, da sua oração, daquele momento a sós com Deus, você sai cheio do Espírito Santo, e que Deus vai usá-lo no dia a dia. Meu querido irmão, você tem que ser um missionário de Jesus. Receber de Jesus e distribuir. Receber e distribuir. Você é um canal de bênção. E o canal que é bênção, nunca vai faltar bênção nesse canal. Porque a bênção que passa por você, não vai toda ela. Parte dessa bênção fica no canal. Você é uma pessoa abençoada. Seja, pois, uma bênção. Amém? Seja, pois, um missionário de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Eu quero fazer uma oração neste momento com todos os que querem participar deste processo de receber de Jesus e partilhar. Receber de Jesus e partilhar, testemunhar. Quantos querem participar deste processo? Isto se chama salvação. Isso faz parte do cristianismo. Fique com a mão levantada, eu quero fazer uma oração. Pai querido que estás nos céus,
Nós não queremos somente receber do Senhor, porque se nós recebermos e não distribuirmos, vamos ficar só com aquilo. Mas se distribuirmos para os outros aquilo que estamos recebendo, o Senhor vai nos dar mais e mais e mais. Faze-nos distribuidores das tuas bênçãos. Faze-nos testemunhas tuas, como os discípulos. E que voltemos aos teus pés para receber mais. E que a nossa vida, Pai querido, a vida de todos que estão aqui com a mão levantada, seja uma vida de convívio com a multidão, servindo, e também momentos de isolamento a sós com Deus, recebendo de Deus. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós. É em nome de Jesus que pedimos, e todos dizemos amém. Amém.